Palavra de hoje: a vitória do improvável, parte final. Aí a Bíblia fala: porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. É verdade, Deus pode fazer com muitos ou com poucos, mas muito frequentemente Ele escolhe fazer com poucos. Eu quero fazer parte dessa minoria. Entende? Eu não me importo quando alguém diz: por que só vocês falam isso? Eu não ligo para isso. Ah, só você que diz isso. Bom, o que eu posso fazer sobre isso? Você sabe, quando o povo chegou em Cades Barneia, eles eram mais ou menos 2 milhões. Mas só 2 falaram a coisa certa. Só 2. Eu quero ser um desses 2. Quantos querem também estar comigo? A proporção de 2 para 2 milhões é um negócio assustador. Entende? Mas Deus pode fazer com poucos ou com muitos. Mas pastor, nem tinha espada em Israel. Aqui eu falo agora da espada literal, física. Como é que eles poderiam sair para a guerra se nem espada tinha? Se você for olhar, você vai ver no Velho Testamento que Deus não está preocupado também com armas. A Bíblia fala que o povo de Israel vinha saindo do Egito e Faraó veio armado até os dentes contra Israel. Mas Israel usou a espada? Usou o braço? Não. Deus afogou Faraó no mar. A Bíblia fala que os midianitas também eram uma multidão que ninguém podia contar, oprimindo Israel nos dias de Gideão. A Bíblia fala então que Deus chamou Gideão. Gideão fala: eu sou o menor, sou da menor tribo. Ele era de Benjamim, eu sou da menor família. Deus frequentemente gosta de escolher também a minoria, os menores. Se você faz parte de uma minoria, ou você é menor em qualquer área, você está na mira de Deus. Não queira ser grande, nem maior. A Bíblia fala então que Gideão saiu, fez a convocação para a guerra. Apareceram lá, se não me engano, 20 mil soldados. 20 mil. O Senhor falou para ele: ô Gideão, tem muita gente aí, vamos diminuir. Fala para o povo, todo mundo que está com medo está liberado, pode voltar para casa. Veja, uma coisa complicada é para homem assumir que está com medo. Ele pode estar tremendo, ele fala: medo eu? Não é? Mas aí Gideão falou, a Bíblia fala que foi embora, ficou 10 mil. Eles foram embora. Já que está liberado, gente, sinto muito, eu realmente não vou negar, estou com medo. E foi embora, e o Senhor deixou. Mas sobrou 10 mil. O Senhor falou para Gideão: está muito ainda. Você consegue imaginar a palpitação de Gideão cada vez que Deus falava com ele? Quando ele está achando que o negócio está ficando bom, Deus fala: não está legal, tem muito ainda, vamos diminuir isso aí. A Bíblia fala então que Deus mandou fazer um teste com eles. Dá uma volta no deserto, volta aqui para beber água. Observa como cada um bebe água. Aquele que chegar a pular e jogar água um no outro, coloca à parte. Aquele que beber água como um cachorro bebe, olhando para os lados, põe de lado. E a Bíblia fala que só 300 tomaram água da maneira que Deus queria. Só 300 foram embora para casa, os outros 9.700. Consegue imaginar, Gideão? E aí Deus fala: agora é o seguinte, cada um pega uma tocha, coloca dentro de um vaso de barro, e quando eu falar, você vai estourar o vaso. Mas Senhor, e a espada? Como é que vai ser? Você vê, Deus escolheu poucos, e na hora da peleja nem usou arma. Deus não está limitado a isso. Está me ouvindo? Eu sei que você acha que não tem os recursos, você acha que não tem os talentos, que você nunca vai alcançar aquela promoção, ou você nunca vai passar naquele concurso. Você não tem isso, preste atenção. Você é a pessoa que vai glorificar o nome de Deus, porque quando Deus fizer na sua vida, você vai dar toda a glória para Ele. Então eu vim aqui encorajar você. Pare de olhar para os seus recursos naturais. Deus pode fazer com muito e Deus pode fazer com pouco. E sabe o que mais? Deus pode fazer sem nada, porque se Ele precisar, Ele vai criar algo novo para você do nada. E todos ficarão surpresos quando verem o poder dEle agindo na sua vida. Aleluia! Alguém diz glória a Deus? É muito importante que você aplique isso na sua vida. Você faz parte da aliança, você é relação. Sabe uma coisa importante? A palavra Senhor que está ali. Você está vendo que todas as letras são maiúsculas? Todas as vezes, vou te contar algo, talvez você não saiba, memoriza isso. Todas as vezes no Velho Testamento
que você vê a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Jeová. Ou se você gosta, Jeová. Prefiro Jeová, ok? É Jeová, é o nome de Deus no Velho Testamento. Qual o nome de Deus no Novo Testamento? Pai. Mas ele não deixou de ser Jeová. Só que Jeová agora é o seu Pai. Pastor, e esse nome? Esse nome Jeová é um nome de Deus relacionado com a sua aliança. Vou te explicar isso melhor. Lá em Gênesis, capítulo 1, como é que começa o livro de Gênesis? Do princípio criou, quem criou? Deus. A palavra Deus não é Jeová. A palavra Deus quase sempre, quase 100% das vezes é Elohim. Elohim, que significa Deus relacionado com a sua criação. Deus criador, ok? Então, no capítulo 1 de Gênesis, não tem o homem, só tem a sua criação. Como só tem a criação, ele se apresenta como Elohim. Mas aí no capítulo 2, você pode depois ler na sua Bíblia, né, você vai ver que muda. Já não diz mais que Deus criou o homem, diz que o Senhor Deus criou o homem. Aí você vai encontrar a palavra Senhor, que é Jeová, ok? Jeová, Elohim, criou o homem. Por que mudou? Porque no capítulo 1 é uma coisa e no 2 é outra. Porque agora no capítulo 2 é o homem. E quando Deus vem se relacionar conosco, Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que faz compromissos, faz juramentos, faz testamentos, faz alianças. E Ele não pode negar aquilo que Ele mesmo declarou que vai fazer na sua vida. Por isso Jonatas tem a base para dizer: eu sou parte da aliança, eu sou povo da aliança, me relaciono com Jeová, que é o Senhor da aliança, e para Ele não há impossíveis. Não importa o tamanho do exército, não importa quantos vão, Ele pode fazer do mesmo jeito. Quantos dizem amém? Por isso, não olhe para o seu recurso natural, olhe para o poder de Jeová, do seu Pai, na sua vida. Aleluia. Verso 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Veja, esse escudeiro não tinha nada a ver com Tomé, não é verdade? Jesus falou para Tomé: vamos lá para despertar Lázaro. Aí Tomé fala o quê? Senhor, você não sabe que querem te matar lá? E o Senhor quer ir para lá? Aí o que Tomé diz? Vamos lá morrer junto então. Vamos lá morrer junto. Veja, Tomé não era esse escudeiro. Privilégio ter um escudeiro desse. Privilégio ter alguém que te fala essas palavras. Porque preste atenção, ele está sendo convidado para a morte. Ele poderia ser sensato como Saul e dizer para Jonatas: tem certeza, Jonatas? Eu sei que eu estou aqui para servir, mas você não está achando que está colocando um peso muito grande sobre mim? Você não está achando que eu vou ficar estressado com um alvo tão grandioso desse? Por que, Jonatas, você faz isso comigo? Essa visão está acabando comigo e a minha casa. Então, sorte, abençoado é o pastor que tem escudeiro como esse, que ele diz: vamos ganhar a cidade. Ele fala: que hora? Tô junto, entendeu? Tô junto. Mas esse escudeiro, o nome dele nem é mencionado. Sabe por quê? Porque ele é um símbolo. Quem que ele representa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo é o meu escudeiro? Eu pensei que eu que era o escudeiro dele. Você vai ver algo interessante nesse texto. Jonatas mesmo não matou ninguém. Quem matou foi só o escudeiro. Por quê? Porque quem te dá a vitória é o seu escudeiro. Essa é a loucura do Evangelho. E o Espírito Santo, ele veio para ser o ajudador. Todas as vezes no Velho Testamento que tem alguém que simboliza o Espírito Santo, o nome não é mencionado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nunca chama atenção para si. O Espírito Santo sempre glorifica Cristo, sempre exalta Cristo. Se tem alguma coisa que não está exaltando a Cristo, glorificando a Cristo, o Espírito Santo não está naquilo. Mas quando alguém começa a pregar a mensagem do Evangelho, exaltando a obra, exaltando a pessoa, o ministério, exaltando Cristo, o Espírito Santo está ali para confirmar que é verdade. Agora, o que o Espírito Santo diz para você? O mesmo que o escudeiro diz para Jonatas: pode ir, eu estou com você, não tenha medo.
Faz de acordo com o que seu coração inclinou hoje. É isso que você está buscando em Deus? É isso que você vai ter hoje. Esse é o Espírito Santo falando. A carne vai dizer o quê? Não vai não vai, o negócio não vai dar. Você vai dar ruim, como diz o jovem. Vai dar ruim, não mexe com isso. Pensa bem, olha as consequências. Você ainda é novo. Outra coisa, 2 contra 30 mil, isso não faz o menor sentido. É preciso crer, mas a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Já ouviram isso? Não pode ser uma fé burra. Eu acho que é burrice, 2 contra 30 mil. As coisas de Deus são sempre improváveis e absurdas para a mente carnal. Mas o Espírito Santo nunca vai dizer para você, não creia. Nunca vai dizer para você, desista. Nunca vai dizer para você, você não tem condição. Isso é demais para você. É muita areia para o seu caminhão. O Espírito Santo sempre vai dizer para você, vai em frente. Eu estou com você todos os dias. Olha, eu estou aqui do seu lado. Não tenha receio. Eu vou te dar vitória. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Essa é a glória do Evangelho. Nós não somos simplesmente um povo que segue normas. Um povo que segue regras e proibições. Não. Nós somos um povo que recebeu uma vida que não tinha. Tem alguém que está vivendo dentro de você. É o próprio Espírito de Deus. Mas Ele não apenas está dentro de você, Ele também está ao seu lado, ao seu derredor. E sobre você ainda coloca a mão. Ninguém pode tocar em você sem passar por Ele. Mas eu quero te dizer que isso faz diferença, sim. Isso torna você diferente dos outros lá fora. Isso faz de você único no universo. Você carrega a própria divindade dentro de você. Verso 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer, Jonatas pediu um sinal. Vamos ser francos. Se fosse você, qual sinal que você ia pedir para encarar 30 mil? Tinha que ser um sinal assim, inquestionável. Tinha que ser assim, um querubim de cada lado dizendo, vai. Não é verdade? Caso contrário, você ia ficar quieto onde você está. Aí ele fala pro seu escudeiro, é o seguinte, o sinal é esse. Nós vamos chegar e vamos nos apresentar diante do inimigo. Se o inimigo disser para a gente, fica aí, não sobe não, nós vamos entender que Deus não está nisso. Mas se o inimigo disser, vem cá que eu vou acabar com você, aí nós entendemos que é de Deus. Qual que é a chance do inimigo dizer, fica, eles são 30 mil, irmãos? Qual que é a chance do inimigo dizer, não vem não, fica aí quieto onde vocês estão? Não tem chance nenhuma. É óbvio que o inimigo ia falar, vocês dois querem vir contra mim? Vem cá que eu quero mostrar um negócio. É óbvio que o inimigo ia falar isso. Então ele colocou um teste assim, que ele entende o que eu estou dizendo? É para passar no teste. É um teste assim, inacreditável. Do tipo assim, se eu acordar amanhã e o sol nascer, eu vou saber que é do Senhor isso. Alguém já fez esse teste? Não, você não faz. Para você fazer um teste, você tem que pedir uma coisa assim que só Deus pode fazer. Entendeu? Mas Jonatas pediu, fez prova de Deus, falando, se o inimigo me desafiar, se o inimigo me afrontar, se o inimigo quiser me matar, eu vou saber, Deus está nesse negócio, eu vou atacar. Essa é a maneira como homens de Deus agem. Quando você for fazer um teste, faz um teste para passar. Entendeu? Não é um teste assim absurdo. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos. Então o inimigo afronta. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de quem, meus irmãos? Peraí, mas era Israel que estava na batalha? Quem é que estava enfrentando o inimigo? Só dois. No entanto, Jonatas fala o quê? Deus hoje vai dar vitória para Israel. Jonatas luta, mas a vitória é de Israel. Entende? Esse princípio espiritual é muito importante. Nesse caso aqui, Jonatas está representando, é um símbolo de Cristo. Olha para cá. Mas a mesma coisa se aplica a nós. A sua vitória não é sua. Tudo que Deus te dá é para abençoar toda a igreja.
Eu louvo a Deus quando eu passo por luta e eu tenho vitória, porque a minha vitória não é minha vitória, é a vitória de todos os irmãos que estão aqui. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Entende? Então, revelação, fé, ousadia, entende? Isso é, o Senhor nos dá para isso. Qualquer despojo da batalha é a vitória de Israel. Isso é precioso, porque não é personalista, é a minha vitória. Fui eu que fiz. Não tem nada de eu aqui. É da nação, é da igreja, é do povo de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Precioso isso. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Veja, ninguém sabe dizer exatamente o que está acontecendo aqui. A descrição não é tão precisa. Então tem muitas opiniões sobre isso, mas eu gosto muito daquela opinião que diz que o que Jonatas fez aqui é parecido com aquela brincadeira de criança, muito comum nas escolas aí de primeiro grau, não é? Então fica um atrás de 4 e um na frente me empurra. Na hora que ele me empurra, o que acontece? Eu vou tropeçar no que está atrás e vou cair. Isso é motivo de gargalhada, é brincadeira de criança. Mas parece que foi isso que aconteceu lá. Jonatas se colocou de gatinhas e de alguma maneira os soldados que estavam na guarnição foram tropeçando em Jonatas. E à medida em que tropeçavam, quem matava? O escudeiro. Jonatas mesmo não matou nenhum. Quem matou foi só o escudeiro. Olha para cá, o seu escudeiro vai te dar vitória hoje. É ele que vai fazer. Não se preocupe com como. Não há impossíveis para ele. Ele pode fazer com poucos ou pode fazer com muitos. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Quantos homens foram mortos, meus irmãos? 20, só 20. O exército tinha mais de 30 mil, mas esses 20 foram mortos. Agora olha o que aconteceu. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. Deu um terremoto. Olha o que aconteceu aqui. Houve espanto no arraial do inimigo, né? No meio da guarnição, os saqueadores tremeram e a terra também tremeu, e tudo passou a ser um terror de Deus. O que aconteceu aqui? Esses 30 mil entraram em pânico, assustados. Por quê? Quando um homem de Deus manifesta esse tipo de fé, Deus tem um compromisso de participar da batalha. Mas quando Deus entra no ritmo, é sempre batendo o pé no chão. E quando Deus bate o pé no chão, a terra treme. A Bíblia fala que teve um terremoto. Deus mandou um terremoto. Não foi Jonatas que fez. E a Bíblia fala que veio o terror de Deus sobre todos. Isso aqui tudo aponta para o Calvário. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus disse está consumado, aconteceu o quê? A terra tremeu, o sol escureceu, houve terror no território do inimigo. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Eu sei que às vezes você olha e pensa que isso são coisas insignificantes, mas não são. Isso aqui, o inimigo começou a matar entre eles, um matando o outro, diz a palavra de Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo. Jonatas mesmo, ele e o escudeiro só mataram 20. O resto foi obra exclusiva de Deus. Talvez você mesmo vai ter que vender meia dúzia. Os outros milhares vai ser obra exclusiva de Deus. E vamos ser francos, é uma maneira do Senhor também envergonhar o diabo, porque é muito brilhante essa maneira. Entende? A maneira como Deus usou Jonatas e o seu escudeiro é brincadeira de criança, se eu estou certo na minha percepção. Entende? Isso é zombaria. Deus sempre zomba do inimigo. O que acontece? No verso 16, a Bíblia fala: olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Essa é a hora de Saul entender: Deus me deu vitória, eu vou perseguir o inimigo. Mas o que Saul faz? Então Saul disse ao povo que estava com ele: conta aí, quem é que não está presente? Quero saber. Veja, isso não era hora de saber quem não está presente, era hora de atacar o inimigo. Mas Saul está preocupado com outra coisa. E aí disseram: só Jonatas que não está aqui.
A Bíblia fala então que Saul, eu vou te contar a história, não dá para eu ler com você. Saul então falou: vamos perseguir o inimigo, mas é o seguinte: ninguém vai comer nada até o pôr do sol. Qualquer que comer será morto. Veja, essa era a hora de perseguir o inimigo, não era a hora de ficar sem comer, porque soldado que não come não tem força. E a Bíblia fala que eles ficaram tão fracos, tão exaustos, porque não tinha comida. A carne sempre está dando direções erradas. O que Saul está fazendo? Saul é a carne sempre quer ter um mérito. Ele criou um voto, criou uma lei, de maneira que, se no final das contas ele tivesse vitória, era porque ele tinha feito um voto com Deus. Antes disso, ele manda chamar o sacerdote e fala: traz a arca, pergunta para Deus se devemos ir ou não nessa guerra. Olha que coisa mais louca. A Bíblia fala que Jonatas nem perguntou para o pai, mas Saul está querendo aqui uma intervenção, uma explicação, se deve ou não ir. Mas Deus já tinha dado a vitória. A mesma coisa acontece hoje. Você não tem que perguntar para o Senhor se Ele quer te dar vitória. Deus já deu a vitória. O inimigo já está zonzo, desnorteado, e Ele já deu a vitória. A Bíblia fala então que, em vez de fazer isso, ele fez o voto. Você sabe, a carne é muito legalista. Todo carnal é muito legalista, cheio de normas e regras. A maneira como Jonatas fez é simples e cheia de fé. A maneira como Saul, o carnal, faz é complexa. Entende? Traz problema, traz complicações para o meio do povo. A Bíblia fala que Jonatas não estava na hora que o seu pai fez o voto. E eles chegaram no meio de um bosque que tinha muitas colmeias de abelha, muito mel no chão. A Bíblia fala então que Jonatas estava desfalecendo, né, de fome, de cansaço. Ele, com a ponta da lança, ele pega o mel, leva a boca, e a Bíblia fala que quando ele provou o mel, seus olhos brilharam novamente. Mas aí alguém contou para ele e disse: seu pai falou que ninguém deveria comer, senão morre. E Jonatas então fala: que pena, porque hoje era dia de perseguir o inimigo. Já agora não vai acontecer. Não vai acontecer. E Saul está lá o tempo inteiro preocupado. Chega à noite, ele fala: o que está acontecendo? Tem algo errado, alguém pecou. Os carnais estão sempre preocupados em condenar. Quem pecou? E a Bíblia fala então que Saul manda jogar sorte. Ele fala: o povo fica de cá, eu e Jonatas vamos ficar do lado de cá. Vamos ver onde é que está o pecado. E aí eles jogam a sorte, e a sorte vai cair aonde? Nos dois. Saul fala para Jonatas: o que você fez? O que você fez? E Jonatas conta a história. E Saul fala o quê? Você vai morrer. Hoje você vai morrer. Isso é uma completa inversão do que está acontecendo. Quem está na carne não sabe mais quem é o seu inimigo. Aquele que está sendo um instrumento de Deus para trazer livramento e milagre, agora é que é o problema. Por que ele é o problema? Porque ele não se enquadra no padrão do carnal, do legalista. Entende? Então Saul, que deveria estar perseguindo o inimigo, Deus já tinha dado a vitória. Eles só tinham que ir perseguir o inimigo e pegar o despojo. Mas o inimigo está fugindo. E Saul está ali parado fazendo o quê? Tentando matar Jonatas, que foi o instrumento de Deus. O texto diz claramente: ele não fez para Deus, ele seguiu o mover de Deus. Ele fez com Deus. É o Espírito que está movendo. Eu estou apenas acompanhando. Eu não faço o que eu penso que é melhor. Eu faço o que o Espírito move. E eu vou movendo junto com o Espírito de Deus. Vou ensinando aquilo que o Espírito de Deus vai soprando para ser ensinado. Por quê? Porque eu não quero fazer o que porventura pareça melhor aos meus olhos. Eu quero mover com Deus. Quantos querem mover-se com Deus esses dias? Muito cuidado. Tenha muita clareza de quem é o seu inimigo. A Bíblia fala que depois daqueles dias, olha o que diz o verso 46: e Saul deixou de perseguir os filisteus, e o inimigo foi embora para casa. Deus tinha feito a terra tremer, Deus tinha deixado eles desorientados. Aquele era o dia da vitória. Mas Saul resolveu matar Jonatas. Que coisa impressionante.
o inimigo não vai fugir, porque nós temos clareza que o diabo é o nosso inimigo. Não temos inimigos homens de carne e sangue. Inimigos homens nós abençoamos, mas inimigos espirituais serão derrotados debaixo do nosso pé. Apresentação: pastor Aloísio Silva.